Muito obrigado. Eu estarei muito menos estruturado do que os meus antecessores, porque tenho uma forma de trabalho aqui um pouco mais empírica. Possivelmente é um problema meu e se calhar também tem a ver com as funções que neste momento ainda desempenho enquanto diretor de uma escola artística, costuma-se dizer que é a escola maior do país em termos de escolas artísticas, pelo menos das artes visuais é seguramente, mas não estão disseminadas estas escolas artísticas pelo resto do país, como estão, por exemplo, também alguns conservatórios de música e dança que, felizmente, temem em manter-se ativos, nomeadamente nas capitais de distrito, e onde os alunos podem lá aprender em ensino articulado ou não, portanto, há várias modalidades. Aqui na Escola Artística António Arroio, o ensino artístico começa só no 10º ano e vai até faz completa o ensino secundário. E ainda me lembro que o ensino artístico nesta escola, ou o ensino, dava-se a partir do 7º ano e de certeza que a riqueza e a experiência era muito maior do que aquela que acaba por ser restringida apenas ao ensino secundário. Aliás, na música e na dança começa no 5º ano e, portanto, há uma especialização maior de todos os que lá se tornam alunos para se integrarem na música ou na dança de acordo com características diferentes daquelas que se encontram nas artes plásticas e no ensino das artes visuais e audiovisuais. E, portanto, o que eu aqui vos traria era uma pequena provocação, passando um vídeo sobre a escola, e, portanto, acredito que esteja aqui. Vamos ver, o vídeo tem à volta de 5 minutos. E vou compartilhar, e leva aqui um bocadinho de tempo. Desculpem que pus em tela cheia agora. O vídeo não está com som. Não sei se consegue ligar o seu som no seu computador. Peço desculpa. Não tens som. Pois, o vídeo continua sem som. Mas não está lá. Não sei se consegue ligar o som do seu computador. Está o microfone, pelo menos. Tens que partilhar também o som. Pois, eu tenho de interromper o vídeo e ativar a partilha com som, penso eu. Que mal. Portanto, está-me a compartilhar agora. Sim. Não, continua sem som. Não conseguimos ouvir o áudio, de facto, só conseguimos ver a imagem. Boa pergunta. Mas estão a ouvir a falar. Sim, sim, assim Então, ouvimos. o som do vídeo vai também para o microfone? Mas não conseguimos ouvir. É uma música repetitiva, não tem narração. Então pronto, sim. Ok.
ao fim e ao cabo, vimos agora aqui um bocadinho do que é a nossa ação dentro da escola diariamente, com os vários cursos e especializações com que normalmente trabalhamos e, portanto, as turmas, os alunos e daquilo que são as suas aspirações virem a ser artistas plásticos numa área específica, acaba por ser bastante vincado neste percurso do secundário. Mas ainda há bocado, quando me apresentaram, falaram da minha condição de ser professor do ensino básico. E eu gostava também de ir um pouco a esse lado, enquanto onde se bebe tudo o que é de cultura e também de arte, e onde as aquisições são mais precocemente aceites. Porque as artes, sejam elas quais forem, não são mais do que expressões. E as expressões, tal como a língua, têm que ser adquiridas mais precocemente se as quisermos dominar. E eu acho que este é o grande, a grande dilação que há nas aquisições e nas aprendizagens do nosso currículo atual é deixarmos de dar importância ao saber fazer. E o que conta agora é termos todos... Está-se a dar importância demasiado, por exemplo, à ferramenta que é o digital, que não é mais do que uma ferramenta, que não é mais um instrumento. Da mesma maneira que pegamos numa caneta para escrever ou num formão para talhar a madeira. E, portanto, eu acho que há aqui uma inversão de valores que é altamente prejudicial a que a escola seja realmente... faça a diferença, seja aquele sítio que vai permitir aos nossos alunos encontrarem o seu lugar e uma saída para aquilo que seja a sua vida. E, portanto, no secundário é muito fácil fazer isso, portanto, eu sinto-me confortável com o que estou a dizer. O que é difícil é fazer com que os nossos alunos, desta idade, eu acho que o primeiro ciclo deverá ser sempre o local onde se abordam todas estas áreas das expressões, mas mal ou bem temos um professor apenas no primeiro ciclo. E depois este professor pode discorrer ou não da coadjuvação de outros professores para poder construir outras coisas dentro daquilo que são as aquisições e a aprendizagem. E, portanto, também a velha máxima de dizer que não se ama o que se desconhece. Se os miúdos não contactarem, agora estava a ver o Júlio a mostrar a sua experiência relativa à ópera na escola, que eu acho que é uma excelente ideia, e daí se vê que os nossos alunos e a nossa sociedade não está preparada para a ópera. Aliás, vemos que o maior teatro de ópera no país está moribundo e, portanto, não temos programação, porque nós não temos públicos que foram construídos a partir de ter idade. Eu lembro dos meus... Eu sou de uma terra chamada Barreiro, em que aqui há uns 30 anos contavam para cima de 100 coletividades de cultura e recreio, e estas coletividades de cultura e recreio iniciaram-se precisamente no século XIX, para colmatar as falhas que não havia no resto da sociedade para as pessoas fruírem de coisas. E havia as sociedades filarmónicas, onde se constituíam bandas e havia rivalidade entre bandas. E havia sociedades específicas para áreas como o cineclube, como em muitas terras, de certeza que todos vós têm essa informação, que foram nas coletividades, muitas das vezes, formadas pessoas naquilo que amadoramente era o que gostavam, na música, na dança, no teatro, nas artes plásticas, etc. E, portanto, colmataram em sociedade aquilo que não existia na escola. A escola era para aprender a ler e escrever um pouco mais. E, portanto, e quem fazia do primeiro ao quarto ano, raros seriam os que seguiriam a escola para o ensino dos liceus, e, portanto, pessoas, filhos de famílias com mais posses conseguiam fazer esse percurso, mas a maioria das pessoas, por exemplo, da minha terra, que eram operários, iam ao fim da quarta classe logo trabalhar, porque era necessário ajudar a dar de comer em casa às bocas todas que havia para dar de comer. E, portanto, esta sociedade do século XXI está muito diferenciada. E, infelizmente, continuamos a confundir a árvore com a floresta, porque é fundamental voltar... Eu com um discurso assim um bocadinho conservador, mas é fundamental voltarmos a algumas das áreas da educação e daquilo que eram as ciências da educação, que desenharam, a partir dos anos 70, os currículos para as nossas escolas. Porque aí estavam certas. De repente, estamos só com a economia a prevalecer sobre aquilo que é a construção de currículo e a construção de matérias de trabalho para podermos funcionar dentro de uma escola. E tanto o Manuel, que é de música, e de saberá isto melhor do que eu, como é que um professor de música pode dar aulas a todos os alunos de uma escola do quinto e sexto ano, praticamente. Porque há 2 tempos de música no currículo semanal
em cada turma e, portanto, isso é completamente demolidor. Eu dou sempre o exemplo da música e ando disto há muitos anos, nomeadamente a falar da música, e agora posso falar da minha área, que educação visual, no quinto e no sexto ano, voltou a ter novamente apenas 2 tempos e tem que ser conjugada com a educação tecnológica. E, portanto, houve aqui uma destruição do ensino, de uma articulação do ensino estruturante, nomeadamente para aqueles alunos que não veem no desempenho teórico e nas coisas que não tenham uma competente prática, uma saída para a sua vida e para o seu futuro. E, portanto, nós preocupámos muito pouco com este abandono, e foi uma realidade que nos assolou e continua a assolar. Eu agora estou com esta preocupação, porque vou deixar de ser diretor da escola, portanto, estou no 3º mandato e vou sair a meio por motivos pessoais, e vou voltar a dar aulas de educação visual e de educação tecnológica. E estou muito curioso de perceber qual é o estado de arte neste momento no ensino, a este nível. E, portanto, eu não estou aqui a dissociar o ensino e a cultura daquilo que são as vivências que nós temos, as tais experiências significativas que são importantes ter para que escolhamos depois o caminho que queremos trilhar. Eu lembro de quando fui aluno, os professores, quase todos, trabalhos manuais, eram pessoas que saíam das escolas técnicas e industriais, e muitos deles aqui da Escola António Rui. E aprendi imenso com eles. E lembro perfeitamente que as experiências táteis e aquelas que permitiram funcionar a trabalhar diretamente com os materiais foram aquelas que ainda hoje me recordo, porque tem muito a ver com a natureza, com aquela sensação que temos nós. Vemos, tocamos, sentimos, cheiramos e, portanto, apropriamos daquilo que estamos a fazer. Ou como numa situação em que a culinária é, se calhar, o melhor exemplo. Podemos cantarolar e estar a fazer trabalhos manuais e, ao mesmo tempo, estar a usar praticamente todos os sentidos. Portanto, a culinária é um excelente exemplo de uma área transversal em que fruímos, mas que também é uma arte. Fruímos dela enquanto estamos a fazer, porque o convívio, quem está à volta de uma zona, de uma confecção, de qualquer coisa para comermos em coletivo com um grupo de bons amigos, é sempre uma experiência memorável. E estas experiências deixaram de se ter na escola. Os miúdos hoje em dia vão à escola para apanharem com uma espécie de cartilhas, que mais não são, hoje em dia, cada vez mais extremamente visuais, extremamente elaboradas, trabalhadas e à distância de um clique, e, portanto, de repente andamos todos à volta das mesmas coisas, dos conteúdos que conseguimos sacar da internet e daquilo que é possível utilizar para as nossas comunicações, para podermos pôr ao serviço de uma comunidade. E cada vez mais acho que vai haver a necessidade de proporcionarmos aos nossos jovens experiências memoráveis e que sejam táteis e que sejam, ao fim e ao cabo, utilizadoras de todos estes nossos sentidos, que são perfeitamente diferenciadores daquilo que é a qualidade nas relações humanas. Ainda ontem falar de uma situação, por exemplo, sobre explicar a teoria da cor. Cada vez mais vou ao encontro, que explicarei muito melhor a teoria da cor, se puser um grupo de miúdos à volta de uma mesa, com tintas verdadeiras e com pincéis na mão, e com suportes em papel ou outro, para experimentarem fabricar as cores secundárias a partir das primárias, por exemplo, que é isso que nós fazemos. Em vez de estar a explicar num ecrã muito bonito, e não sei, durante não sei quanto tempo, numa coisa que é estática, móvel, e onde são espectadores e onde não há intervenção. Cada vez mais o ensino tem que ser experimental, e cada vez mais nos estamos a afastar disso, acho eu, com o engodo de que o que é digital já lá tem tudo. Só que nós não nos podemos esquecer que, enquanto seres, enquanto biologia que somos, precisamos passar por experiências, e são essas que nos vão fazer a diferença. Aquilo que o outro diz que é o que é a sabedoria, é o que fica depois do que eu conheci, é a sabedoria, é aquilo que fica dentro de mim e que se torna parte integrante da minha forma de estar na vida. Esse sim é um conhecimento que perdurou e que eu posso chamar-lhe de sabedoria. Portanto, desculpe lá estas minhas lapaliçadas, mas eu acho que temos que levar muitas lapaliçadas de pessoas que tenham as ideias no sítio certo, como ouvimos anteriormente o Manuel e o Júlio a falarem de situações. O Manuel, eu não sei se isto foi escolhido, eu sou assim um bocadinho mais fora de sítio, mas o Manuel estruturou-nos um pensamento e racionalizou aquilo que é o conceito e a sua visão, de acordo com a experiência que tem no ensino da música. E eu até por acaso tinha aqui
a música é de certeza uma das mais universais expressões e é aquela que pode até ligar sociedades com divergências culturais, políticas, etc. Porque a música tem essa capacidade. As outras artes também o têm, mas terão outro caminho, se calhar um pouco mais difícil, leva mais tempo, porque a música sintetiza ali em minutos uma quantidade de sensações e de saberes também, porque a música também nos transmite ritmos que são importantes para o nosso dia-a-dia, e não é por acaso que existem as relações entre música e ciência e matemática, e que se explicam a partir daquilo que são as nossas experiências cognitivas e que os pensadores e os pedagogos nos trazem à baila. Depois o Júlio, a falar de uma coisa que eu acho que é fundamental, como é que é possível gostar-se de ópera se não houver ópera ao nível do ensino, ou pelo menos o meu avô era um operário e dizia uma coisa que eu, uma lá para a liçada também, dizia assim, ópera é para os operários. Mas eu ficava assim a pensar, mas isto era uma expressão que se dizia muito na minha terra, na terra de operários. E depois vinha saber que as pessoas ricas iam ao São Carlos. E depois as pessoas pobres iam ver a ópera ao Coliseu, que eles depois repetiam no Coliseu a preços mais módicos. O Coliseu nunca teve uns assentos tão luxuosos como São Carlos, e portanto, mas não deixavam de fruir e não deixavam de saber. Por exemplo, a minha avó, que era uma mulher com pouca, tinha bastante cultura, mas pouca escolarização, ouvia uma peça de um compositor clássico e sabia se era Vivaldi, se era Schubert, se era Mozart, se era Beethoven. E eu não conseguia, nunca consegui perceber como é que ela tinha esta educação auditiva tão apurada, mas eu acho que isto era um pouco existente nas gerações que nasceram no século XIX. A minha avó não nasceu no século XIX, foi logo ali no início do século XX, mas havia esta cultura mesmo de pessoas sem grande escolarização, os clássicos tinham que ser conhecidos. E, portanto, nós, neste momento na escola, nem isso conseguimos fazer. Porque é o que eu digo, podemos tentar criar uma cultura de aquisições desta expressão, estava a falar agora da musical, ou outras, e rapidamente ela pode ser cilindrada pelo mainstream do que existe hoje em dia. E, portanto, e eu volto a repetir aquilo que há bocado disse, não se ama o que se desconhece. Se nós desconhecemos uma coisa, nunca saberemos se gostaremos ou não. Pronto, e voltarei também àquilo que é a refeição que se prepara num coletivo, mesmo não sendo aquela da minha apreciação maior, de certeza só pelo grupo e pelo contexto onde se insere, eu, podendo não gostar muito da comida que estamos a cozinhar, basta ter a companhia para me esforçar, acompanhar, e portanto, tudo isto tem a ver com sociedade. E, portanto, o que é que nós somos? A fruição de uma vida de qualidade, com a estética, com a técnica, a aliar-se para tocar a cada um de nós, diferentemente, diferenciadamente, individualmente ou coletivamente. Mas o que é belo para mim é também para ti, e agora vou provocar um bocadinho, vou vestir um bocadinho a camisola do Manuel, que eu pensava que ele ia falar disto, mas felizmente não falou, eu tinha aqui duas na manga, que são as duas mais recentes desta última semana, que é mostrar o David nu a um grupo de estudantes do 5º e do 6º ano nos Estados Unidos da América, e o que deu. Ou então, ainda penso eu que mais fora de tudo, querer reescrever livros, nomeadamente da Agatha Christie. Também uma forma de expressão artística, a escrita. E a estética da escrita tem muito que se diga em todas as outras áreas que nós aqui já falámos. Este desaparecimento, eu não vou dizer que é precoce, que é uma coisa que vem a acontecer ao longo dos tempos e que nós, quem nomeadamente fez parte de grupos, de atividades, das direções, ou apenas como associado, cada vez mais a perceber-se que as associações e as sociedades criativas, as sociedades filarmónicas, os clubes de cultura e recreio, neste momento também se debatem com problemas para pagar rendas e para poderem continuar a existir. Porque, de repente, tudo isto passou a ter o invólucro do lucro e do dinheiro e, portanto, os valores deixaram de ser os valores que têm valor e passaram a ser aqueles que diariamente podem se traduzir em euros e portanto, estas sociedades criativas foram fundamentais, inclusive, para que
se pudesse, em 25 de abril de 1974, gritar pela Revolução. E, de repente, deixamos de ter estas instituições ao serviço de uma sociedade que nem sempre quer procurar na academia as soluções para aquilo que procura. Eu, ainda em miúdo, tentei aprender música, fui a uma coletividade, queria tocar um instrumento e vim lá uma escola para aprender o solfejo, para aprender o instrumento. Eu é que não tinha assim tanto jeito e, portanto, não persegui isso. E, portanto, não queria alongar muito mais. Ponho aqui uma pequena provocação. Eu este agora já não tem som e, portanto, é uma apresentação. Eu vou falando, não há necessidade de qualquer sequência lógica. Portanto, ele começa de uma maneira... lá está as minhas lapaliçadas. E eu irei sempre dizer que a arte não está à parte, que é na escola que se aprende e é também na vida que se aprende. A escola é vida. E neste momento nós escolarizamos a vida. Portanto, passámos a ter uma escola de 12 anos, se calhar para alunos que não aguentam nem 5. Mas pronto, vamos ter que fazer alguma coisa para estes e estas jovens. E, portanto, esta que é uma escola que pode aceitar ou recusar. E, portanto, eu, enquanto recém-chegado a uma instituição que é a escola, eu primeiro quero ser aceito, não é? Mas não se sabe se a escola está preparada para me aceitar. E acho que também temos que pensar que uma escola, todos contam para educar. Eu aprendo imenso com os alunos, cada vez que os tenho, a interação, seja em situação formal ou informal. Acho que todos contam para educar, nomeadamente até o pessoal não docente, porque muitas das vezes são aqueles que mais perto do aluno nos dão a solução para aquilo que ocorre, a dor de cabeça que se tem, uma perda que se teve, uma insensibilidade qualquer, de um outro qualquer para com um dos alunos, e que é o pessoal não docente, muitas das vezes, o primeiro socorro, a primeira pessoa a chegar a essa situação. E, portanto, também temos que pensar que há aqui uma situação holística, e eu hoje ouvi falar aqui, muita vez, e ainda bem, daquilo que é a formação integral do indivíduo, portanto, os escritos do Bento Jus Caraça, enquanto também a mim estruturantes na minha ação de aluno, estudante, professor e agora diretor, é que em qualquer circunstância temos capacidade de construir saberes. E lá está o que aqui também se procura é perceber como fazer chegar estas aquisições a pessoas que têm, por exemplo, uma diferenciação, uma dificuldade, ou uma condição física ou cognitiva, que fazem com que não seja tão fácil fazer chegar daquela maneira, onde consigo fazer chegar a mais pessoas. Muitas vezes tem que correr a uma situação particular e para aquele indivíduo tem que medir, para saber como, quando, quem e onde e porquê conseguirei ajudar a adquirir um determinado conteúdo. Numa escola ninguém pode ficar de fora, todos estão a ensinar e a aprender. Temos é que ter a capacidade e a humildade de perceber que estamos a aprender em circunstâncias também muitas vezes que não estamos a definir como formais. Rui, mais 5 minutos para a sua intervenção. 2 minutos. E aqui, sendo neste slide, que é aquele que eu há bocado falei, se aquele estivesse visível, as expressões são possivelmente a pedra de toque nas aquisições para uma grande parte dos nossos alunos. Até porque cada vez mais vemos que chegam à escola sem essas experiências. E, portanto, quando formalmente, no 5º e no 6º ano, passamos a ter o ensino da música, o ensino da educação visual, o ensino da educação tecnológica e o currículo holístico daquilo que se chamam as disciplinas teóricas ou mais voltadas para o conhecimento, eu estou a dizer uma série de incorreções, mas também estou a tentar provocar um bocadinho, é a adequação do discurso ao destinatário que eu quero fazer chegar. E, portanto, é importante também conhecermos estes destinatários de uma forma não apenas dentro do contexto do ensino e da escola. Temos que procurar qual é a linguagem do aluno, temos que procurar como é que conseguimos fazer chegar, e, por exemplo, estamos aí a ver no ecrã a intérprete de língua gestual,
por exemplo, na Escola Artística António Rui, que é uma escola de ensino bilingue. Essa é uma preocupação praticamente há 40 anos, mas desde há 9 anos para cá, com a escolarização do 12º ano como ensino obrigatório, é fazer com que se acolham todos os alunos que querem chegar a António Rui, independentemente das suas condições. E isto é um grande desafio. É um desafio que nem sempre é acompanhado pelo Ministério, nomeadamente com recursos. E, portanto, este desafio é importante ser apropriado pelas pessoas que fazem a gestão da escola. E tem que haver a noção e a percepção que ninguém é excepcional, mas somos todos excepcionais. E, portanto, passa a haver uma regra que é a exceção. Porque dentro de um grupo de turma, neste caso, por exemplo, nesta escola não vai além dos 26, eu sei que há escolas que vai a 28 e a 30, cada aluno pode constituir o seu próprio mundo e que, num determinado momento, precisa de uma adaptação, de uma adequação àquilo que é o tema que eu quero e que estou a trabalhar com ele num determinado momento. E temos que utilizar todos os recursos para conseguir precocemente motivar, fazer com que se tenha o sentido de pertença, a partir da integração na diferença e a satisfação individual e em grupo. E eu reforçaria aqui que nós individualmente nunca estaremos bem se o grupo também assim não estiver. E, portanto, acho que é pela integração social que conseguimos que a educação, a arte e a cultura sejam a pedra de toque aos alunos e à qualidade daquilo que se passa dentro de uma sala durante 50 minutos ou 1h30, conforme os modelos que adotamos, porque cada vez mais o que é difícil é termos atenção ao outro se esse outro estiver a falar uma língua que eu não a compreendo ou cujo tema aquele não me desperta qualquer tipo de interesse. Muito obrigado, estou disponível agora para interagir, que é a parte que eu acho mais importante. E também escrevi aqui em letra grande e gorda, esperança. Esperança foi o Manuel que disse logo ao princípio, falou do orçamento da cultura. Temos que ser nós também a fazer a diferença e se as pessoas estiverem mais despertas para quererem fruir de coisas que têm a ver com a cultura, é lógico que a sociedade vai ter que aumentar este 7,4 para muito mais. E, portanto, é criar públicos, é criar massa crítica para que haja esta necessidade para que, quase como de respirar estas nossas matérias de trabalho fundamentais para se poder viver e ser feliz. Muito obrigado.